Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um fone que pode ser muito interessante para DJs, o One Audio Pro 50. Com essa marca que carrega um nome que para mim é no mínimo esquisito, o Pro 50 é um fone de ouvido do tipo circunaural fechado que custa ali os seus $40 e traz um falante dinâmico por lado, com um design meio portátil, tá? ênfase para o meio, e um tuning que deve deixar os DJs bem felizes. O que eu mais gostei nele é que é um fone que é consideravelmente portátil, pode ser bem divertido para quem gosta de uma quantidade maior de graves, ele tem uma conectividade que de certa forma é versátil, e o que eu menos gostei nele é que a construção me passou pouca confiança de durabilidade a longo prazo e o arco faz uma pressão considerável no topo da cabeça, pelo menos para mim. E o Pro 50 vem nessa caixinha aqui que é bem pequenininha e é fácil de importar pra caramba. Nesse aspecto ele é bem legal, a caixinha é simples, bem condizente com o preço. Aqui dentro a gente tem um saquinho para transporte do fone, o fone já está aqui dentro obviamente. Já já eu mostro para vocês. Uma papeladinha aqui básica e cabo. Ele vem com um cabo desse aqui bobinado, tá? Mas não é muito bom não. Um cabinho simplão, meio durango aqui, sem nada demais, tá? Mas serve, atende, você pode trocar por outros cabos. O fone em si, bem condizente com a faixa de preço, tá? Ele tem uns balancinhos aqui articulados que lembram muito os do Audio-Technica. É feito daquele material tipo um courino assim, mais simples, mas tem um acolchoado legal, né? Tudo bem coerente com a faixa de preço dele. Não é um fone mal feito não, tá? As pads são bem confortáveis, tem uma espuminha de memória aqui bem maneira. Só o espaço para a orelha que eu não achei tão grande, então pode ficar pegando aqui nas beiradinhas da orelha aí, como vocês podem ver. E ele tem o design dobrável, tem vários jeitos de dobrar. Tem um que é tipo do Audio-Technica M50X, M40X, que dobra aqui para dentro, né? Mas você pode fazer uns arranjos diferentes aí, dobrar assim e tal. É um fone que se torna portátil. E as cups são feitas de plástico, é bem plasticão mesmo, não é um plástico tão duro assim, ele é meio plastiquento assim, faz barulhinho de plástico, mas de qualquer forma é bem condizente tudo com a faixa de preço do fone. O acabamentinho aqui cromado é bonitinho e ele tem um negócio interessante que você pode ligar o cabo, tipo, você tem o cabo aqui P2 P10, né? Então você pode ligar o P10 aqui no fone e o P2 na fonte, se você tiver uma fonte que é P2, ou você pode inverter, você pode ligar o P2 aqui e o P10 na fonte, lá se sua fonte for P10. É interessante, dá uma certa versatilidade, você não precisa andar com adaptador, né? E eu nunca tinha visto um fone com conexão P10 antes, acho que tinha uns antigões aí que tinham, mas eu nem cheguei a ter nenhum. De qualquer forma é diferente, pitoresco. O Pro 50 é um fone super eficiente, ele tem 110 dB por miliwatt em 32 ohms, então assim, ele tem sensibilidade de um intra-auricular, toca de qualquer coisa, onde eu pluguei aqui, ele tocou muito bem, mas claro que uma fonte ali mais limpa, mais controlada, vai ser melhor como sempre. Em termos de ergonomia, ele é um fone simples, tá? O cabo dele é meio durão, assim, tem um pouco de memória, tá? Mas ele tem a versatilidade de poder plugar de um lado ou de outro, que pode ser legal ali, dependendo se você trabalha numa mesa, dependendo de como é que é a configuração do seu desktop ali. Pode ser legal você poder conectar o cabo de um lado ou de outro, eu achei isso interessante. E ele é um fone calorento, como a maior parte dos fechados, sabe? Ele tem as pads ali que são meio assim, dá um calor, em tempos de calor eu acho muito ruim de usar. E para mim ele deu uma certa pressão aqui no topo da cabeça, eu não consegui usá-lo por muito tempo sem me sentir incomodado com isso. Mas o isolamento dele é ótimo, eu daria uma nota ali entre 3,5 e 4, numa escala de 1 a 5. Vamos então falar do som dele e eu já vou logo dizendo que é um fone dedicado a quem gosta de graves mais dominantes, porque essa é a característica que mais saltou os ouvidos em quase toda a música que eu escutei nele. Mas antes de mais nada, deixa o likezão aí, comenta se você é um basshead e claro, se ainda não for inscrito, vai lá se inscrevendo, é de graça e ajuda demais por aqui. Então bora falar de graves, que é quem manda aqui nesse fone, e mais particularmente os médios graves, que são mais cheiões, vêm com bastante peso, muita autoridade, daquele tipo que parece que ocupa todo o ambiente que o fone gera, sabe? Aquele espaço sonoro que ele gera. E embora não sejam graves rápidos que mostrem uma textura de maior qualidade, eu acho que para quem está nessa busca mais basshead, pode encontrar nele uma opção muito legal que pega, por exemplo, uma batida eletrônica mais pesada e transforma aquilo numa boate dentro da sua cabeça. Então você coloca um EDM tipo a Boom do Tiesto com aqueles malucos lá do Seven e o Pro 50 pega essa pancadaria de graves dessa música e te espanca, a ponto de te deixar meio doidão das ideias, sabe? E ele até que tem agudos um pouquinho pra frente também, que aparecem mesmo com essa dominância toda dos graves, mas pra mim faltou um pouco de extensão, porque nitidamente falta arejamento nele, ele não é um fone tão transparente assim, mas sinceramente, de uma maneira geral, nada disso chegou a incomodar, uma coisa que é positiva em um fone fechado de baixo custo, porque, pra ser franco com vocês, normalmente fones fechados assim costumam trazer umas ressonâncias na concha, que acabam trazendo ali umas incoerências, principalmente na região aguda, mas o Pro 50 passou
passou liso nessa. E no fim das contas, quem saiu mais prejudicado desse tuning mais basshead dele foram os médios, que de certa forma não me soaram tão corretos assim, com alguns instrumentos soando ali meio magros demais e outros com corpo demais, e no geral instrumentos com gravações mais cruas, soando ali com uma certa aspereza, sabe? Principalmente os de sopro. Então, tipo, um jazzinho ali não é um troço muito legal de ouvir com fone assim, porque muitas vezes o acompanhamento de baixo fica muito predominante e instrumentos tipo um sax e um trompete tendem a ficar mais magros, com aquele timbre mais rasgado que não é tão agradável assim de escutar. E além disso, ele tende a pegar vozes femininas e mostrá-las mais magras e de certa forma meio que na cara, assim, sabe? Ele aproxima, mas deixa aquele corpinho mais mirrado. Bora então para a conclusão, gente. Eu acho que o Onaud Pro 50 é um fone interessante como um basshead. Ele tem graves dominantes, o foco dele está totalmente nessa região. Ele tem uma construção ali que assim não me passou tanta confiança, mas que está ok para a faixa de preço. É um fone de $40, temos que levar isso em conta. E o isolamento dele é muito bom, o que me leva a crer que ele seja interessante, por exemplo, para DJs usarem shows e tal, porque você vai ficar meio isolado ali, né? Ele vai te dar uma proteção auditiva legal e ele entrega esse foco a mais nos graves que eu sei que muitos DJs que eu conheço apreciam. Também para a galera que curte isso, eu vejo muita gente de vez em quando me perguntando aí nos comentários: qual fone tem mais foco em graves? Qual que tem grave? Qual que é bom de grave? Esse fone, de certa forma, tem graves ali que não vai deixar devendo para ninguém, exceto pela qualidade, que não é alta, mas acho que quem está procurando uma quantidade grande de graves não está muito ligando para a qualidade deles. Agora, para quem aprecia uma boa apresentação de médios, não é um fone que eu recomendaria, porque ele tende a mostrar as coisas de uma forma meio incorreta, com o corpo ali meio fora do lugar, uns timbres não muito bons, às vezes umas coisas incomodam ali, tendem a soar mais rasgadas. Então, para quem curte músicas mais assim acústicas, mais vocais e tal, eu não acho que ele seja uma boa pedida. Ele tá ali num campo que vai ser legal para música eletrônica, hip hop, né, aquele EDMzão, tudo isso aí vai ficar muito massa nele. E o Pro 50 foi emprestado pelo meu amigo Henrique, lá do canal Ancramute Audio, que eu vou deixar linkado aqui. Para quem não conhece, ele também faz reviews de fone, mas tem uma pegada diferente, então é legal também termos o ponto de vista dele. Então cliquem aqui na descrição. E esse canal aqui só existe por causa dos apoiadores lá do Apoia-se, então eu vou deixar o nome da galera que apoia passando na tela como uma forma de agradecimento. Muito obrigado, pessoal. E é isso, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Um forte abraço para vocês, até a próxima e valeu!